Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe você sempre, muito, em tudo, com sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí. Sim, de tal forma que você encontre favor até no deserto. Olha que escritura maravilhosa. Assim diz o Senhor: os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Quer dizer, aqueles que sobreviverem, aqui no caso, foi exílio, foi tantas coisas, mas a gente tem tanta coisa para enfrentar, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo neste mundo. E eu penso que tenho certeza que nada destrói mais do que o pecado. O maior mal é o pecado. Na oração do Pai Nosso, livrai-nos de todo o mal. Não tem mal maior do que o pecado. O pecado traz tanta dor, tanto sofrimento. Nós vivemos experiências muito fortes em janeiro. Realmente o Senhor fez uma catarse na igreja. E muitas pessoas realmente fizeram essa catarse. Elas decidiram passar por essa libertação, essa purgação, esse esvaziamento mesmo. Tem que se esvaziar. E elas foram mexer em coisas que estavam ocultas, travando a vida delas. E à medida que a gente vai ouvindo, e elas vão contando e vão colocando para fora, é tanta dor. Quer dizer, por fim, aquilo só... O que deixou? Só dor. Ninguém lembra do prazer daquele momento, ninguém lembra, não lembra. Ninguém lembra digamos, a satisfação momentânea ali. Ninguém lembra disso, só ficou a dor. Porque é o que a Bíblia diz. O pecado, no início, o diabo te engana de tal forma, é doce como mel. É prazeroso. Mas está escrito o final, é amargo como fel. É amargo. É fel puro. O salário do pecado é a morte. E muitas vezes não é nem a morte, porque a pior morte não é a física, é a espiritual. A morte espiritual é terrível. Você não tem satisfação. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, nosso espírito é vivificado. Ah, isso é tão forte. Por isso que a gente tem tanta paz, energia, vigor. Porque Ele derrama sobre nós tanto poder. Ele nos ajuda a caminhar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no espírito. Então, é tão lindo, porque da mesma forma que é um sofrimento mexer naquilo, e sabe, jogar aquelas impurezas todas para fora, também depois vem aquela paz. Aquela paz. Então, as pessoas que sobrevivem a tudo isso,
e não se deixam levar. E elas creem no Senhor e elas permanecem. Elas são tão abençoadas que elas recebem favor, elas têm favor até no deserto. Porque deserto é sequidão, né? Mas quando a bênção do Senhor é derramada, acontece na nossa vida o que aconteceu com Isaac. Ele plantou num momento de sequidão, de crise. Uma crise terrível. Mas porque ele fez, com a bênção de Deus, ele confiou. Porque realmente, a decisão de descer para o Egito, naturalmente, era a mais acertada. E o Senhor disse, não, fica aqui nesse lugar ruim. Quem já não ouviu isso, né? De Deus. Fica aí nesse lugar ruim, seco, que eu vou te abençoar. Fica aí. E as pessoas que ouvem a Deus e creem e ficam lá naquele lugar difícil. Difícil mesmo. Às vezes Deus está pedindo para a gente ficar num lugar muito difícil. Muito difícil. Eu me lembro do testemunho de uma senhora que ela disse que ela já tinha decidido separar do marido. E ela disse que ouvindo o programa, foi uma palavra como essa que ela recebeu. O Senhor falou, fica nesse lugar difícil. Fica porque eu vou te abençoar. Foi exatamente isso que ele falou para Isaac. Fica. Fica aí nessa terra seca. Você está vendo sequidão. E para onde você olha tem sequidão. Fica aí, que eu vou te abençoar. E ele ficou, ele creu. Era uma loucura. De forma natural, uma loucura. E o Senhor mandou ele plantar. Ele plantou. Porque o momento, naturalmente, olhando de forma natural, era para guardar a semente. Né? Crise? Não. O Senhor mandou plantar. Era uma loucura. Mas a fé é a loucura do vencedor. Eu falo isso uma vida. A fé é a loucura do vencedor. Toda pessoa que anda por fé, tem gente que está do lado está dizendo, isso é loucura. E a pessoa está lá. Eu lembro quando eu decidi agir a fé na vida do meu filho, que foi diagnosticado com epilepsia. Todo mundo dizia que era uma loucura. E eu fiquei com a palavra e fui. E foi a maior bênção da minha vida, porque quando Deus, Ele manda você fazer, Ele impulsiona você, Ele vai financiar. Se Ele levanta, Ele sustenta. Se Ele promove, Ele vai sustentar. Se Ele mandou você ir entrando e molhando os pés, porque Ele garantiu que as águas vão ser abertas, vão se dividir, você pode confiar. Vai entrando, que você vai ver o mover. Planta, que você vai ver o mover. Então isso é muito forte. E essa senhora, ela ficou. E o Senhor falou, fica. E ela já me testemunhou a glória, a mudança que ela viveu na casa dela. O marido dela foi transformado. A natureza dele foi mudada. Deus muda. Quando você passa pelas situações e você resiste, porque você crê, você não é destruído. E você encontra favor até no deserto. Ninguém está encontrando. Ninguém está morrendo um de cá, está outro de lá.
E na sua vida não. Na sua vida é diferente. Confia. Em nome de Jesus. Porque eu vejo isso. As pessoas que têm enfrentado, que têm feito essa catarse, essa purgação, elas estão vivendo assim numa realidade totalmente diferente. Livres, em paz, avançando. Quantos que já testemunharam de mudanças que foram instantâneas, coisas que estavam travadas lá por anos. E depois que elas confessaram, se arrependeram, jogaram aquela sujeira, aquelas impurezas todas fora, situações foram definidas, portas foram abertas, mudanças dentro de casa, mudanças assim extraordinárias. Sim, o Senhor favorece os seus, os que estão dando ouvidos a Ele, estão permanecendo e não estão cedendo para as tentações, para a destruição que está aí. Não, estão vivendo a parte. Estão sobrevivendo, como está escrito aqui, a tudo isso, porque creem no Senhor. Esses recebem favor, tem favor até no deserto. No lugar mais seco, assim, mais improvável, o favor do Senhor é derramado e a glória dele é vista por todos. Eu me lembro de um testemunho, lindo esse testemunho, de uma família que tinha um pequeno negócio. E o local, a rua, era uma rua que não tinha saída, e nunca tinha ido realmente para frente. E aí todo mundo falava, o problema é que está escondido, essa rua nem saída tem, o problema é o lugar. E aí eles começaram, acho que a esposa assistiu o programa, Mudança de Vida, e eles vieram. E eles começaram a buscar o Senhor. E a palavra para eles foi essa. Olha que lindo. Que o problema não era o lugar. O problema era a fé. Eles precisavam mudar a fé, a maneira de viver mesmo, o estilo de vida, depender de Deus. E olha que coisa mais linda. Eles mudaram a fé. Eles passaram a andar com o Senhor e abençoar o lugar e pedir que o Senhor atraísse. Eles chegaram num ponto que eles não tinham mais, não tiveram que contratar mais pessoas porque não davam conta. Não cabia mais, tiveram que alugar, era um imóvel do lado, que também estava lá, ninguém queria alugar, porque ninguém acreditava que alguma coisa podia vingar naquele lugar. E eles testemunharam que, inacreditavelmente, tudo foi transformado numa rua que não tinha possibilidade. E por que eles estavam lá? Porque o imóvel era próprio. Então, vamos ficando por aqui e tal. Mas Deus sabe trabalhar. O problema financeiro atraiu eles para o Senhor. E onde é que o Senhor abençoa? Exatamente no mesmo lugar, no mesmo endereço, o mesmo negócio, segmento. Agora o negócio se ampliou. Onde todo mundo dizia, é o lugar, é o endereço. O problema está no endereço, está na rua. E eles aprenderam que não.
O problema está na fé. Eu sempre falo, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados vão mudar. Você encontra favor até no deserto. Nós encontramos nas Escrituras, assim, mensagens incríveis. Nós encontramos na vida testemunhos incríveis, que o Senhor favorece os seus, até no deserto. E isso para mim é muito forte. Ó, Jonatas, olha que história. O pai dele, Saul, lá debaixo da romanceira. Do lado dele, um sacerdote de uma linhagem rejeitada, que era da linhagem de Eli. Ele já tinha sido rejeitado, então, rejeitado anda com rejeitado. Uma guerra. Quem é que tinha o monopólio do ferro? Que tinha o controle? O inimigo. Agora, o inimigo estava na frente, tinha mais tecnologia, tinha os ferreiros, Israel tinha que ir lá, meio que comer na mão do inimigo. Só Jonatas e o Saul, o pai, tinham espada, lança, o restante do exército não tinha. Então, olha só. Aí está aquela situação. E o Jonatas olhou para o pai dele, debaixo da romanceira, do lado daquele sacerdote. Ele não aceitou. Isso para mim é muito forte. Ele não aceitou. Olha aqui, ó. Deixa eu ler essa escritura para você. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Sabe o que é forte para mim? Que um homem chama o escudeiro dele e fala assim: não, eu não posso. Eu não posso deixar as coisas do jeito que elas estão. Eu não vou na linha do meu pai. Não. Ele está ali, ó, acomodado. Não, eu não vou. Olha o que eu estou vendo, o inimigo está tomando conta. Eu vou me levantar. Eu vou. Agora, estamos falando de um inimigo forte que estava dominando. E ele não aceitou. Olha a fé dele me impacta. Sabe aquela indignação, aquela revolta interna, uma boa ira? Não pode ficar assim. Eu vou me levantar. Um homem com o seu escudeiro. E ele disse: ninguém pode deter o Senhor. Se ele quiser dar vitória, ele vai dar vitória, sendo muitos, poucos, no caso aqui, um com o escudeiro. Um com o escudeiro. E isso fez toda a diferença. Ele escalou 2 penhascos perigosíssimos, usando apenas as mãos e os pés, que isso já foi um grande feito. Um grande feito. Ele disse, olha o teste dele: vamos deixar os filisteus, tinha um destacamento do inimigo ali perto, e ele falou: vamos deixar que eles nos vejam. E se eles disserem, fiquem aí, porque senão nós vamos matar vocês. A gente sabe que não é Deus, mas se eles disserem, venham cá, subam aqui, lutem. Esse vai ser o sinal. O Senhor nos entregou o inimigo nas nossas mãos. Entregou mesmo. Pois o inimigo olhou e gritou: olha lá,
os hebreus saindo dos seus buracos. Por quê? Tinha israelita que tinha se rebelado contra Saul e eles estavam unidos com o inimigo. Tinha um monte de israelitas escondidos. Um monte. O pai debaixo da romanceira. Estava uma vergonha. E quando ele se levantou, porque alguém tem que se levantar e fazer diferente. E os inimigos disseram, olha lá, os hebreus saindo dos seus buracos, subam aqui e lutem. Jonatas, olha a coragem. Ele disse, o Senhor nos entregou os inimigos nas nossas mãos. Pois eles escalaram, usando só as mãos e os pés. Isso já esgota. E entraram no terreno do inimigo. Ah, que história! Que guerreiro! Que homem de fé! E ele ia derrubando, o escudeiro ia matando, só ali ele venceu, derrubou e matou 20. 20. Ele foi derrubando e o escudeiro matando. A partir daí, olha o que uma atitude de fé causa. Um rebuliço aconteceu. Os inimigos começaram a lutar entre eles. Começaram a fugir. Um terremoto aconteceu. Os israelitas que estavam unidos com o inimigo voltaram para o lado de Israel para lutar. Quem não estava na batalha, que estava escondido, saiu e foi para a luta. Foi assim, um movimento. Até o Saul, que nunca tinha levantado um altar ao Senhor, levantou pela primeira vez. Foi uma vitória. Deus deu uma vitória tão grande para a nação inteira. Por causa de um homem. A atitude de fé de um homem. Por isso que a Bíblia fala. Que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A atitude de um. Quando um se levanta. É maravilhoso quando a gente lê o Senhor falando, eu procurei um para se colocar na brecha. Quer dizer, um que se coloca na brecha. Um que se coloca como sentinela, como guardião. Um que se levanta para orar e se coloca como intercessor. Um que toma uma atitude de fé radical. Uma pessoa. Quando um se levanta, todos são beneficiados. Porque ele provocou o mundo espiritual de tal maneira. Deus derramou uma glória de tal forma. Aquilo foi tudo que Deus precisava, aquela atitude de fé. Alguém que cresce. Alguém que pudesse dizer, eu vou me levantar. Porque Deus pode fazer. Deus pode me ajudar. Deus pode mudar isso. Levanta! Em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Alguém tem que se levantar crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Quando nós cremos na grandeza deste Deus, que Ele pode, que Ele vai agir em nosso favor. Se nós crermos, nós vivemos. Está aqui, ó. Olha o rebuliço que aconteceu. Porque alguém se levantou. E o inimigo foi derrotado. Deus tem essa vitória para você. Levante-se. Coragem em frente, porque Deus vai com você. Você pode não ter condição nenhuma. Você tem Deus, vai na força do Senhor. E Ele vai te dar vitória. Mantenha-se na fé. Foco. Busca Deus. Foca. Deus apenas. Busque-o. Porque Ele tem vitória para o seu povo. E essa vitória é sua. Em nome de Jesus. Não importa o que você tem ou não tem. Se você crê,
igual Jonatas. Pode ir, porque Deus vai com você e ninguém pode deter o Senhor. A vitória é sua. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo. Visita os corações. Toca profundamente. Que essa palavra tenha entrado e tocado essa pessoa. Que ela tenha sido impactada. E que agora ela se levante corajosamente. Sim, é o que o Senhor está dizendo. Não fique onde você está. Levante-se. Eu quero te dar vitória. Não importa se você não tem. Você pode não ter nada que todo mundo diz que você precisa para vencer. Você tem a mim. E ninguém pode me deter. Vai. Enfrenta. Vai na minha força. Não tema. Eu vou com você. Eu te dou vitória. Foi isso que Jonatas fez, Senhor. Nós vemos um guerreiro poderoso, vitorioso, corajoso, que enfrentou sozinho o inimigo. E a atitude de fé dele causou um reboliço na nação. Mexeu com todo mundo, mexeu com o pai dele, mexeu com o exército, mexeu com o inimigo, mexeu com a natureza. Porque um terremoto aconteceu. O Senhor se agrada quando alguém se levanta cheio de fé. Porque acredita que o Senhor pode fazer o que ninguém pode. Abençoa essa pessoa. Abençoa poderosamente, que ela já tenha se levantado corajosamente. Que ela vá com o que ela tem. Se o que ela tem é a fé, ela tem tudo que ela precisa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de vitórias, de alegrias, de respostas. Senhor, de definições, de um povo forte, corajoso, vestido com essa capa de coragem. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, essa unção de 10 vezes mais nas finanças. Abençoa a obra das mãos, dá ideias, dá criatividade, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que cada um, Senhor, tenha se levantado com esse espírito de coragem, sem medo. E nesse momento, estejam dando os passos de fé. O Senhor está dizendo, levanta e vai, eu sou com você, eu te dou vitória. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo aqui, enfrenta porque eu vou com você e essa vitória é sua. Eu já te dei vitória. Sustenta o teu povo no propósito. Sustenta, Senhor. Sustenta o teu povo na direção certa, com foco na direção certa que é no Senhor. Que é buscar o Senhor, depender do Senhor somente. Porque ninguém pode deter o Senhor. A vitória vem das tuas mãos. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2022. Hoje, Casa Firme. Reunião às 7, às 19h30. Estamos aqui. Venha. Precisa de uma oração, de ajuda? Estamos aqui. Domingo, sexto jejum, batismo. Isso em todos os nossos templos. Conta com a gente. Busque o Senhor de todo o coração. Mantenha o foco nele. A vitória é sua. Se ele não voltar, vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.